Mateus capítulo 17. Está fazendo um pouco de calor, né? Nós vamos sem paletó, o pastor deixou debaixo da sua bênção. Mateus capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo de número 24. Graças a Deus. Deus te revelou que eu vou suar, né? Obrigado. Irmãos, que prazer estar aqui com vocês esta noite. Que alegria, né? Estar com pessoas tão queridas, cheias do Espírito Santo. Nesse encerramento dessa conferência de oração. São 30 dias, né, pastor Ramos? Que guerra, hein? E vitória também, graças a Deus. A Bíblia diz que a oração da fé sarará o enfermo. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Uma tradução meio diferente, na verdade o que o escritor quer dizer é que a oração de um justo possui muitos efeitos. Não há oração sincera que não suba. Um dos grandes segredos da oração não é o quanto se ora, mas é quão sincero é a oração que eu faço, não é verdade? E eu acredito que as respostas de Deus têm descido sobre vocês aí ao longo desse tempo, e com certeza o Senhor há de recompensar todos. Mateus capítulo 17, versículo de número 24, um texto muito conhecido que eu quero partilhar com o seu coração esta noite, e eu estou certo de que o Senhor não nos despedirá de mãos vazias esta noite. Mateus 17, versículo 24, quantos acharam? Está projetado, o povo aqui é moderno, é projetado. Vamos lá. Talvez a minha versão, essa é a corrigida fiel, né? Talvez destoie um pouquinho algumas expressões, mas o conteúdo será assimilado. Podemos ler, irmãos? Diz assim a palavra: quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e lhe perguntaram: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributos? Dos filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu, disse: dos estranhos. Jesus então lhe disse: logo, os filhos estão isentos. Mas, para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol, tire o primeiro peixe que fisgar, abra a boca do peixe, e você encontrará uma moeda. Uma moeda. Pegue esta moeda, entregue aos cobradores, para pagar o meu imposto e o seu. Você diz amém? Amém. Tome seu assento em nome de Jesus. Vamos à palavra de Deus. Diga comigo bem forte: vá ao mar. Diga mais forte: jogue o anzol. Diga bem forte: tire o peixe. Diga mais forte ainda: abra a boca dele. Diga bem forte: você encontrará uma moeda. Olhe para cá. Amados, nesta noite tão especial, nesse momento tão profético, tão poderoso, que é o momento onde a palavra de Deus é pregada, é ministrada, é exposta, é apresentada, nós temos a dádiva do Senhor, o privilégio de conferir hoje um momento muito específico na vida e no ministério de Jesus. A propósito, nós estamos diante de um momento crucial do ministério do Senhor, especialmente com relação ao fisco de Israel, com relação às questões tributárias, os tributos que eram cobrados na nação do Senhor. Para você que me acompanha, mantenha a sua atenção aqui para você entender o que eu estou falando.
é muito claro que Jesus por muitas vezes teve algumas intercorrências, especialmente com as pessoas que cobravam impostos. A propósito, Jesus também se direcionou a aqueles que cobravam impostos por Roma e aqueles que cobravam impostos em nome da nação de Israel e do templo. Com relação aos impostos romanos, certa vez Jesus disse: dai a César o que é de César. Com relação aos impostos de Israel, e especialmente do templo, do santuário e das questões religiosas da época que também eram tributadas, nós estamos diante de um texto onde esse tipo de tributo será tratado. Aqui no capítulo 17, o assunto de Jesus parece ser filiação, paternidade, direito e isenção. Olhe para cá. Jesus parece que está tratando sobre filiação, paternidade, direito e isenção. Se você realmente quer entender essa mensagem, perceba que antes da leitura que nós fizemos, o texto sugere uma libertação. Uma libertação. Quem foi liberto aqui? O lunático, que a pedido de seu pai, que procura Jesus, pede que Jesus o liberte, traga vida para esse garoto, traga saúde para esse moço. Jesus, a pedido do pai, restaura o garoto, traz a ele uma vida plena, abundante, longe dos estigmas e dos dramas. Dito isso, para quem me acompanha hoje, o capítulo 17 e o texto que antecede essa história trata de um pai pedindo que Jesus faça uma obra. E porque o pai pediu, o filho foi beneficiado, o filho foi agraciado, o filho alcançou a bênção do Senhor. Dito isso, logo que um pai, intercedendo por seu filho, alcança a bênção de Deus, começa a leitura que nós fizemos, que também, estou pregando para quem está interessado, que também tem a ver com uma obra feita pelo pai, uma conquista que o filho desfruta, segue a mesma temática, com desdobramentos diferentes, é claro, com um enredo completamente distinto, mas a abordagem é muito similar. E aqui nos versículos 24 ao versículo 27, do versículo 24 ao versículo 27, ao longo de todo esse trecho, ao longo de todo esse ato, ao longo de todo esse contexto, nós temos basicamente Jesus tratando Pedro, os cobradores do imposto religioso da época, e revelando direitos, deveres e isenção. Na leitura que fizemos, Jesus está retornando com seus discípulos para Cafarnaum. Vamos lá? Qual o nome da cidade? Uma base ministerial de Jesus. Se você ler os evangelhos sinóticos, os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver Jesus entrando e saindo de Cafarnaum corriqueiramente. Uma grande maioria dos milagres que Jesus realizou foi em Cafarnaum ou em torno dessa cidade. Cafarnaum não é a cidade natal de Jesus. Cafarnaum também não é o local onde Jesus foi criado por seus pais após regressarem do Egito, mas é a cidade que Jesus escolheu como uma espécie de base ministerial. Todas as dezenas e inúmeras viagens de Jesus em torno de Israel, ele sempre retorna para Cafarnaum, onde parece que é uma cidade base. Ele tem uma casa onde ele se abriga, onde ele se refugia, onde ele recarrega as suas energias. A propósito, é nesse mesmo local que alguém remove o telhado e desce um paralítico, e você conhece essa história. Basicamente, Cafarnaum é a base ministerial de Jesus. Quando Jesus regressa de uma viagem contínua, extensa, que exigiu muito de sua vitalidade e energia para Cafarnaum,
A Bíblia diz que Pedro, seu discípulo, ficou do lado de fora de casa. Olhe para cá. Enquanto Pedro estava lá fora, Jesus estava dentro. Jesus estava forte. Jesus estava. Pedro ficou lá fora. E você sabe que é perigoso ficar fora da casa. Ficar fora da casa é um perigo. Pedro ficou lá fora. Prego para alguém já nesse primeiro momento. Entre logo. Entre o mais rápido possível. Não viva perambulando fora de uma experiência com Deus. Não faça da presença de Deus uma experiência apenas semanal, mensal, onde a gente bate o ponto, o cartão e está resolvido a minha vida. Entra, mas entra para ficar. Entra, mas entra para valer. Porque Jesus está dizendo para alguém aqui hoje: na minha casa sempre tem espaço para quem está decidido. Pedro ficou do lado de... Prega comigo, do lado de... Segundo o que nós lemos, estando do lado de fora, olhe nos meus olhos aqui, estando do lado de fora, Pedro foi abordado no versículo de número 24 por aqueles que cobravam impostos. Aqueles que cobravam impostos. Vamos juntos? Aqueles que cobravam. Como eu estou apresentando o texto que eu acabei de ler a quem está me acompanhando, quem são estes que aparecem no texto como aqueles que cobravam impostos? Ora, estes homens cobram impostos, mas não são os publicanos que você lê nos evangelhos. Por exemplo, você se lembra que um dos discípulos de Jesus, antes de ter um encontro pessoal, transformador com Jesus, era um publicano. Ele é o autor do evangelho que carrega seu nome. Não na cronologia, mas na sequência, o primeiro que nós temos no Novo Testamento, chamado de Mateus ou de Levi, era um cobrador de impostos romanos, que converteu-se a Jesus. O patrão dele, Zaqueu, que também é publicano, mas não é um publicano comum, tem um know-how a mais, é o chefe deles, também teve um encontro com Jesus. Vocês se lembram? Lucas 19, em cima da figueira: vou ver quem é esse Cristo, vou ver quem é esse Nazareno, vou ver quem é esse Messias. Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar na sua casa, dentro da casa do publicano. Hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Publicanos, Jesus encontrou muitos, dezenas, aos montes. Todavia, ele ainda era acusado. Quem é esse que se diz o Messias, que se assenta para comer à mesa com publicanos, plural, e prostitutas? Ora, Jesus encontrou vários publicanos ao longo do seu ministério e salvou todos aqueles que se decidiram. Qual a diferença entre os publicanos que cobram imposto romano e estes que o texto chama de aqueles que cobravam impostos? A diferença é o tipo de imposto. Vamos lá? Tipo de? O imposto romano era o fisco romano. Roma dominou, colonizou Jerusalém e Israel, e ela sugava os recursos daquele local. De que forma? Através dos impostos. Para que esses recursos chegassem a Roma, os publicanos, que eram judeus comprados por Roma, extorquiam seus próprios irmãos. Em Mateus 17, 24, não é o fisco romano, não é o imposto romano que está sendo posto em xeque aqui, não. É o chamado imposto religioso, imposto do templo, estabelecido na lei de Moisés, para a manutenção da casa do Senhor. E nos dias de Jesus, não é só um templo que precisa de manutenção. Vocês estão me acompanhando? Jesus não pregava apenas no templo em Jerusalém. Você lê os evangelhos e você vai encontrar de forma recorrente: e entrou em uma sinagoga, e ensinava na sinagoga, e expulsou um
demônio que estava na sinagoga, e quando saía da sinagoga uma multidão o seguia. Ora, agora nós não temos apenas o templo para dar manutenções, nós temos as sinagogas, que são uma espécie de filiais, congregações espalhadas pelo território de Israel. Por que estou dizendo isso a vocês? Porque o imposto do templo, o imposto religioso, era de suma importância para a manutenção também do espaço religioso. Ou você pensa que os anjos desciam para pagar as contas, ou você pensa que o recurso vinha de outro lado? Porque tem gente que ama, gosta até de Jesus, tem até um apreço pela Bíblia, vem na igreja e se tocar no assunto dinheiro, ele fica endemoniado, possesso, ladrão, bandido. Ora, meu amigo, abre então a sua e vamos ver se você consegue, sem nenhum tipo de recurso. A obra tem demandas, sim ou não, meus irmãos? Custos. Isso não é uma questão nem de religiosidade, é uma questão de inteligência, é uma questão de lógica. Já nos tempos de Jesus, o imposto do templo era recolhido. E no capítulo 17, olha nos meus olhos, versículo 24: aqueles que cobravam os impostos estão cobrando o imposto do templo, um imposto religioso da época, e eles abordam Pedro. Se você está comigo mesmo, me ajude, que estava do lado de... Isso, estar do lado de fora é estar exposto à cobrança. Estar do lado de fora é estar exposto à pressão. Se você me ouve bem, veja, eles abordam Pedro, e como o imposto é religioso, a pergunta é essa: o vosso mestre não paga as 2 dracmas? O vosso mestre não paga as didracmas? Em outras palavras, o seu mestre não paga o imposto do templo. Detalhe para quem me acompanha: Jesus não é o único rabino que anda por Jerusalém, por Israel naqueles dias. Ele não é o único a ser seguido por tantos. Haviam outros, claro, não com a mesma envergadura, não com o mesmo nível de influência, não com o mesmo know-how. Entretanto, quando eles perguntam: o vosso mestre, o seu mestre não paga? Os outros estão pagando. Seu Jesus não paga as 2 dracmas, seu Jesus não paga o imposto religioso. Vocês estão me acompanhando mesmo? Seu Jesus não paga o imposto do templo para a manutenção do santuário e da sinagoga. Vive usando o templo em Jerusalém, vive usando as sinagogas como plataforma de suas pregações, mas não paga o imposto. A pergunta é: paga ou não paga? Disse Pedro, sem perguntar para Jesus. Disse Pedro, sem nunca ter visto Jesus pagar. Disse Pedro, estou pregando para quem está ligado. Disse Pedro, sem nunca ver Jesus assinando um cheque, passando um cartão de crédito, débito, quitando a dívida com o fisco. Disse Jesus aos homens que cobravam os impostos: claro que paga. Todos juntos? Claro que, mais uma vez, eu pergunto e você responde essa frase: ele paga ou não paga o imposto? Claro que paga. Pedro nunca viu Jesus pagar. Pedro nunca assistiu Jesus tirando 2 dracmas do bolso e pagando o fisco religioso. Pedro nunca viu Jesus quitando essa questão do imposto religioso. Nunca. Mas Pedro está apoiando no caráter de Jesus. Conhecendo o Jesus que eu conheço, paga. Vivendo com o Jesus que eu vivo, paga. Andando com Jesus que eu ando, paga. Deixa eu melhorar isso aqui. Jesus não enrola, Jesus não dá cano, Jesus não finge de louco, Jesus não faz cara de paisagem. Vou melhorar isso aqui. Se tem uma coisa em Jesus, é essa que me admira: Jesus não deve nada pra ninguém. Pra
ninguém. Você está comigo ou não? Se você está comigo mesmo, segure a mão assim dessa princesa que está aí perto de você, desse príncipe de Deus que se ficou aí do seu lado, e diga para esse campeão, para essa vitoriosa: Jesus não deve nada para ninguém. Sacode ele assim e diga: se ele te prometeu alguma coisa, vai dormir tranquilo hoje. Ele não fica devendo, ele cumpre, ele paga, ele faz. Alguém pode dar um brado de louvor à fidelidade e ao caráter de Jesus? Aleluia! Jesus não deve nada para ninguém. Vamos? Jesus não deve nada para ninguém. Com esse número nós vamos balançar tudo agora de novo. Vamos lá? Jesus não deve nada para ninguém. Pedro olhou e disse: claro que ele entra em cá. Olha para cá. Os homens, quando ouviram Pedro dizer: claro que ele paga, claro que ele, é lógico, é evidente, Pedro deu meia volta e entrou em casa. E o texto diz: entrando em casa, Jesus se adiantou. Olha para cá, estou pregando para quem me acompanha. Antes do Pedro perguntar: pagou o imposto? Antes do Pedro perguntar: tem algum boleto faltando? Antes do Pedro perguntar: o senhor está inadimplente? Antes do Pedro perguntar: está tudo ok? Jesus adiantou. Ele nem estava lá fora, mas sabe da conversa. Ele nem participou, mas ele conhece o coração de Pedro. Ele nem estava entre os cobradores, mas ele sabe da crise de fora e permite Pedro entrar para resolver a crise interior. Estou pregando para quem está ligado. Quando Pedro põe o pé em casa, Jesus pergunta: o que você acha, Simão? Simão deve estar igual você, me olhando e dizendo: como assim? O senhor ouviu? Estava na janela? Estava atrás da porta? O que você acha, Simão? O que eu acho do que, Jesus? Aí Jesus engata uma segunda pergunta de uma série de 3. De quem? Os reis da terra. Reis da terra aqui é Israel, que o contexto é o templo de Jerusalém. Quem os reis da terra, ou os reis de Israel, ao longo da história, de quem eles cobram o imposto? Dos filhos ou dos estranhos? Dependendo da versão, dos filhos ou dos alheios. Disse Pedro: cobra-se dos alheios. Cobra-se dos... forte. Cobra-se dos... Aí Jesus engata outra e diz: então, os filhos estão livres, isentos, não devem nada, não têm que pagar, possuem o direito da isenção. Veja a cena: paga ou não paga? Pedro diz: claro que paga. Entrou em casa Jesus: o que você acha? Eles cobram de quem? Dos filhos ou dos alheios? Dos alheios. Pedro, acorda! Pedro, acorda! Eu sou o que, Pedro? Eu sou um alheio? Eu sou um estranho? Eu sou mais um? Eu sou um agregado? Ou eu sou filho? O que eu sou, Pedro? Filho. Se eu sou filho, estou isento. Se eu sou filho, não devo nada. Estou pregando para quem está me acompanhando. Se eu sou filho, a dívida está quitada. Se eu sou filho, ninguém pode mais me pressionar dizendo: está devendo, está devendo, está devendo, está devendo. Eu vou até você: está devendo, está devendo. Eu não devo mais. Eu sou filho. Se você está comigo, eu tenho uma boa notícia. Se você é filho do mesmo pai que Jesus é, você não deve, você está isento. A dívida já foi paga. E eu prego para alguém que tem glória a Deus: você não deve mais nada a ninguém. E eu gosto das palavras de Paulo, aleluia, porque Paulo estabelece um princípio de isenção. E agora, aleluia, nós temos essa isenção conquistada por Cristo, porque não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o pecado e nem a lei dele, mas andam segundo o Espírito de vida. Você pode dar um aplauso ao Senhor esta noite? Glória a Deus!
Recapitula comigo. Seu mestre paga ou não paga? Pedro disse: claro que paga. Pagou. Entrando em casa, quem sou eu, Pedro? Eu sou filho ou eu sou alheio? Eu sou filho ou eu sou alheio? Você é filho. Se eu sou filho, está isento. Jesus possuía isenção fiscal. Jesus possuía isenção desse imposto. Estou pregando para quem me acompanha. Quem conquistou essa isenção? Para quem tem glória a Deus. Olha para cá. Tem uma batalha antiga que definiu isso aqui, ó. Antiga, um confronto entre Israel e os filisteus. Um gigante, um garoto, um gigante. O gigante vinha todo dia no pé da montanha e provocava Saul e os seus parceiros e o seu exército. Me dê um homem aqui para pelejar comigo. Quem vencer a briga, venceu a guerra. Ninguém aparecia. Até que o menino de 17 anos, vocês estão me acompanhando? Davi, o moço de Deus, segundo o coração do Senhor, cheio do Espírito Santo, foi para o campo de batalha. Vocês se lembram? Rodou a funda, soltou a pedra, Deus derrubou o gigante. Mas antes da queda do Golias, o Saul disse, a fim de conquistar alguém para a guerra, quem se candidatar para a peleja e vencer o gigante, eu vou dar alguns benefícios. Número 1, vai se casar com a minha filha. Número 2, terá isenção dele e de sua descendência. Não paga mais imposto, está isento. Lembra do Davi? Casou-se com a filha de Saul, conquistou isenção fiscal para ele e para sua descendência. 2000 anos depois, tem um cobrador de impostos dizendo: Jesus paga ou não paga? Paga ou não paga? Paga ou não paga? Paga ou não paga? O Pedro diz: claro que paga. Ô Pedro, acorda! Eu sou descendente do maior rei de Israel. Eu sou descendente daquele que derrubou o gigante, cortou-lhe a cabeça, casou com a filha de Saul e conquistou isenção fiscal. Prego para quem tem glória a Deus. É basicamente o que Jesus está dizendo: é, o pai pagou, o filho não deve. O pai pagou, o filho não deve. O pai pagou, o filho não deve. Eu sou filho de Davi, Pedro. Eu não devo nada ao fisco de Israel. E o que eu tenho a ver com isso, pregador? Muita coisa, porque você é filho de Deus e o teu pai quitou uma dívida eterna com a justiça do Senhor. Olhe para quem está ao seu lado e diga com autoridade, se você quiser, se você tiver afim, se você estiver animado, se isso puder fazer parte do seu culto, diga para ele: Jesus é descendente de Davi. Olha nos olhos dessa pessoa e diga: até o cego sabia disso. Diga: o Bartimeu gritou: Jesus, filho de Davi. Diga: o cego sabia e o Pedro não sabia. Diga: o cego sabia e o Pedro ficou em dúvida. Diga para quem está ao seu lado: nunca mais tenha dúvidas da sua filiação e de quem é o seu pai. Diga: você não é filho de um aleatório, você é filho do dono do universo. Você é filho de Deus e Deus já quitou a dívida. Um aplauso a esse Deus providencial. Que eu sou, Pedro? Você é filho de Davi, filho do derrubador do gigante, filho de quem conquistou a isenção fiscal. Se eu sou filho, eu não devo nada. Forte. Se eu sou filho, eu não devo. Se eu sou filho, eu não devo. A pergunta que não quer calar até esse momento é essa: onde estão os filhos de Deus aqui? É filho mesmo? Não estou vendo sua mão, eu tenho uma dificuldade de enxergar aí. Opa, bastante. Então quando você sair desse culto e aquele demônio vier espremer sua consciência, botar o dedo na frente e dizer: você deve, você não merece, você não é digno, aponte o dedo para o céu e diga: olha quem é o meu pai. Um aplauso ao Todo-Poderoso. Você tem pai.
pagar, sim ou não? Não tem ninguém comigo mais. Jesus precisava pagar, sim ou não? Não! Você está em dúvida, Pedro? Vou tentar de novo. Tem alguém viajando na maneira. Vou tentar outra vez. Jesus precisava pagar, sim ou não? Claro que não, porque ele é o quê? E filho não? Ok. Se você está comigo mesmo, olhe nos meus olhos e veja. Jesus disse: eu sou filho, eu não preciso pagar, eu estou isento. Versículo 27. Mas, olha para cá. Você ama a Bíblia, é o que eu vim fazer aqui, te expor o texto. Mas para que não os escandalizemos, mas para que ninguém precise consultar genealogia, descendência e ascendência, mas para não ficar lembrando para eles todos os dias que eu sou filho de Davi, mas para que não os escandalizemos, vá ao mar. Olha para cá. Jogue o anzol. Tira o primeiro peixe que subir. Abra a boca do peixe. Vocês estão aí ainda? Tira uma moeda. Vai ter um estáter lá. E o estáter equivale a 4 dracmas. O imposto era de quantas? Jesus diz: pega o estáter e paga. Mas aqui dá para 2. Paga para mim. Vocês estão aí mesmo? E paga para você, porque ninguém vai andar por aí dizendo que você deve. Ecalamachuri alabaia. Vá ao mar. Jogue o anzol. Tira o peixe. Abra a boca. E tire a moeda. Diga bem forte: vá ao mar. Jogue o anzol. Tire o peixe. Abra-lhe a boca. Retire a moeda. Se você está comigo, vamos de novo. Diga: vá ao mar. Jogue o anzol. Tira o peixe. Abra a boca e retire a moeda. Você está comigo mesmo? Porque até agora eu falei de Jesus, Pedro e os cobradores. Mas a partir de agora eu falo do peixe. E esse peixe é emblemático. Não me diga que é mais um, porque ele carrega uma moeda. Não me diga que é mais um, porque ele carrega 2 impostos dentro de si. Meu Deus! Não é qualquer peixe, é um peixe selecionado, escolhido, que estava no lugar certo, para morder a isca certa, para vir cumprir um propósito. E a minha proposta a partir desse momento não tem a ver mais com imposto, com templo, com cobrador de imposto. A proposta desta noite, para quem me acompanha, é essa: quando você e eu somos o peixe da história de Jesus. Esse peixe que aparece no versículo 27 está vinculado a uma operação de Deus com relação à nossa salvação. Está me acompanhando? Com relação à nossa redenção. Há 5 movimentos que Jesus orientará a Pedro, que tem tudo a ver com a maneira como Deus te trouxe para a sua presença. Olha para mim. Não é só um peixe. É um peixe que te representa. É um peixe que me representa. Quando eu e você somos o peixe, isso não é uma loucura, isso não é um devaneio, isso não é uma invenção, isso não é lorota, isso é coisa de Jesus. Quem começou a construir paralelo entre peixes e homens é o mestre. Se você está comigo, Marcos capítulo 1, Jesus está na praia, os pescadores estão pescando, não vieram de uma pescaria boa, um conserta a rede, o outro lava a rede. Jesus olhou para eles e cravou esse paralelo dizendo: vinde após mim. Vocês estão comigo mesmo? E eu vos farei pescadores de... Ele crava o princípio da pescaria do peixe e conecta a conexão humana. E ele diz: do jeito que vocês pescam peixes, é pra cá. Alguém já me entendeu? Vocês vão pescar. Esse paralelo não é meu, não é loucura da minha cabeça, é de Cristo. Jesus está dizendo que do mesmo jeito que o pescador pesca peixe, no Evangelho ele vai aprender a pescar. A partir desse
esse princípio, Jesus abriu uma porta de legalidade para essa comparação. E se Jesus diz que pescar peixes e pescar homens tem uma simetria perfeita, Mateus capítulo 17, versículo 27, não é só sobre um peixe, é sobre a maneira como Deus tira homens do oceano da vida. É a maneira como Deus fisga homens. É a maneira como Deus os arranca de lá, não para a morte, mas para a vida. É a maneira como Deus traz para próximo de si e revela: não é mais um, não é qualquer coisa, não é igual aos demais, tem a moeda, tem valor, carrega algo preço. Tem alguém me acompanhando aí ou não? Pegue na mão de quem está ao seu lado. Nós já estamos caminhando para um momento importante. E diga para ele: quando você é o peixe, diga para ele assim: Jesus sabe onde você está. Esquece o imposto agora, que a gente já resolveu ele. Esquece a didracma, esquece o cobrador. Está me acompanhando? Esquece o templo, a manutenção. Se você é o peixe de Jesus esta noite, Jesus disse para Pedro: vá ao mar. Parece uma ordem muito genérica, porque lançar anzol no mar é literalmente jogar como se fosse uma na loteria. Onde cair é isso mesmo, o que não falta lá é. Mas Jesus não quer qualquer peixe. Jesus quer o peixe da moeda. Olha para mim. Quem sabia que aquele peixe estaria junto às margens, naquela hora, naquele momento, pronto para morder a isca? Isso tem uma característica em Deus com relação à salvação, e eu prego também para quem é salvo aqui esta noite, para você que teve um encontro transformador com Jesus, é que Jesus sabia exatamente onde você estava. Aleluia. E enviou um Pedro lá, enviou uma mensagem lá, enviou uma palavra lá, enviou um WhatsApp lá, enviou alguém lá: vá ao mar. Eu quero dar um brado de louvor. Deus sabe por onde você navegava. Deus sabe por onde você andava. Deus sabia exatamente qual era o seu estilo de vida, qual era o cardume que você pertencia, qual eram as companhias que estavam junto de você, em que meio você estava, em que lata do lixo existencial o diabo tinha te jogado. Mas eu quero dar um brado de louvor. Ele poderia virar as costas e dizer: deixa se auto-sabotar, mas ele mandou a graça dele na sua direção. Ele sabia. Alguém pode aplaudir e adorar o nome de Jesus? Glória, glória. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Me ajude a pregar aqui. Pegue na mão de alguém, vamos adorar e pregar juntos. Pegue na mão dessa pessoa e diga: ele sabia onde você estava. Ele sabia qual era o teu cardume. Ele sabia do teu estilo de vida. Ele sabia dos teus hábitos, dos teus vícios, de onde você ia, onde você entrava, qual era o teu nome, qual era o teu apelido, quem era você, mas não desistiu e foi ao teu encontro. Vá ao mar. Aplauda Ele, louve a Ele, celebre a Deus. E eu prego para alguém aqui que sonha que aquele peixe se converta. Estão entendendo a minha linguagem? Que deseja profundamente que ele solte o vício, a loucura e a vida louca e venha servir a Cristo com você. Eu tenho uma notícia para te dar. Já saiu um comando, já saiu uma ordem. A graça sabe onde o peixe está agora. Alguém pode dar um glória na cara do diabo? Eu sei onde o peixe está. E é interessante, eu estou pregando a quem me acompanha, é que no Salmo 139, não importa quão profundo são as águas,
Que o salmista escreveu: se eu descer às profundezas do mar, até ali tu estás. Oh, recebe esse nome de Jesus. Levante a sua mão direita assim, receba essa palavra. Eu não sei onde aquele peixe está, eu não sei quão profundo ele desceu no pecado, no vício e na loucura, mas eu venho no nome de Jesus dizer que Deus entrará lá. Deus mergulhará profundo e o trará de volta à vida. Alguém crê na salvação da sua família e na libertação? Oh, aleluia. Diga comigo: o meu Jesus sabe onde o peixe está. Isso é informação boa, sim ou não? Sim ou não? Diga bem forte: o meu Jesus sabe onde aquele peixe está. Agora, saber onde o peixe está é uma coisa, conseguir fisgar é outra. Vocês estão aí ou não? Estão entendendo a minha linguagem? Uma coisa é dizer: tá ali. Estou pregando para alguém. A família sabe onde está, os parentes sabem onde está, o cônjuge sabe onde está, os vizinhos sabem onde está. Agora, uma coisa é saber onde está uma hora dessa, outra coisa é jogar o anzol. Está me ouvindo ou não? A palavra está escrita, eu não estou pregando uma loucura, está no texto. Disse Jesus: Pedro, vai no mar. Eu sei onde ele está, que hora ele passa, no lugar exato. Vai. E depois joga um anzol. Eu quero dar uma glória a Deus com essa igreja esta noite, pela pescaria de rede, que a gente joga a rede e puxa. Estou vindo de uma série de eventos aí, mais de 200 pessoas para Jesus, uma alegria. Gosto disso, amo isso. Quem ama também essas conversões em massa? Maravilhoso, é inexplicável. Coisa que só o céu faz e nenhum homem é capaz de fazer. Agora, eu me admiro na pescaria seletiva, que uma coisa é pescar de rede. Estão comigo? Outra coisa é a palavra de Jesus: jogue o anzol. Jogue o anzol. Vamos? Jogue o anzol. Forte. Jogue o anzol. Mais uma vez. Poderia tirar um montão de peixe do mar. Olha para mim. Mas eu vou tirar esse. Não me peçam explicações teológicas sobre isso, porque eu não consegui entender até hoje. Eu só sei que quando ele quer, ele joga o anzol e o peixe morde a isca e ponto final. E eu quero dar um glória a Deus, porque deve ter alguém me entendendo aqui. Não gostava de crente, não vinha para a igreja, não aceitava nada, mas Jesus decidiu te pegar e acabou. Aplauda Ele, louve a Ele, celebre a graça de Deus. Diga para dois aí: Jesus sabe fisgar homens. Diga para dois. Ô pastor, é que vai ser difícil lá em casa, porque o coração é duro. Não, é que vai ser complicado, porque não ouve ninguém. Não, é porque eu já dei conselho e não muda. Calma. Uma coisa é você falando, uma coisa é você tentando, uma coisa é você intervindo, outra coisa é quando o grandão da Galileia desce e diz: é meu, e ponto final. Levanta a tua mão que eu tenho uma notícia para te dar. A tua casa é de Deus e Ele vai fisgar o peixe. Quem acredita nisso, dá o maior aleluia da sua vida aí. Deus sabe pescar, irmão. Ô Pedro, lança o anzol. Vamos. Joga o anzol, deixa o anzol. Por quê? Porque tem coisa que eu faço, agora tem coisa que é Deus.
que eu faço? Você já deu o conselho, você já está dando testemunho, sua vida já mudou, você já é outra, você já é outro, você já nasceu de novo. E agora deixa Deus, que Deus vai mudar aquele coração de pedra. Alguém ouve a voz de Deus nesse santuário? Ele sabe pescar homens. Sabe o que é incrível? Eu prego para quem tem glória a Deus aqui, é que para cada peixe é um tipo de isca. Estão entendendo a minha linguagem? Qual o nome do Senhor? Jairo. Em Marcos capítulo 5, Jairo tem mais de 40 anos. Em Marcos capítulo 5, Jairo não tem só mais de 40 anos. Provavelmente 80% da sua idade é dedicada à lei e à Torá. Ele é um príncipe de uma sinagoga. Ele é um servo do sumo sacerdote, do sacerdote Anás e Caifás. E se tem uma coisa que Anás, Caifás e Jairo têm em comum, é que eles odeiam o Nazareno. Olha para mim. Mas Deus sabe pescar homens. Jairo é o dirigente da congregação. Junto de Anás e Caifás, os dirigentes da sede não aceitam o homem de Nazaré. É um herege. Até o dia que a menina ficou enferma. Olha pra mim. Vocês estão aí mesmo? O que foi? Tá doente. Não, eu vou chamar doutor fulano que resolve. Medicação, intervenção, tratamento. Ó, remédio não resolve mais. Vamos orar, cremos em Jeová, sou um judeu. Também disse que não vai fazer um milagre. E agora? Alguém disse, só tem um jeito. Três aqui, como 4 ali, 5. Quando o doutor não tem jeito, quando o homem não faz, quem é a saída, Jairo? Jesus de Nazaré. E ele está vindo aí. Aplauda ele, louve a ele, celebre a ele. Para que servem as patentes? Para que servem os anos teológicos no seminário de Jerusalém, Jairo? Não resolve nada, Jairo. Agora você tem que procurar ele e ter um negócio para ser atendido de joelho. Eu gosto disso, pastor. Lá vem o Jairo, mas ele é um herege. Mas será que ele é tudo isso? Lá vem Jesus, desembarca na praia. E quem é o primeiro? De joelho. Marcos 5, para você dar um glória na cara do diabo. Disse o Jairo poderoso: mestre, tem misericórdia de mim. Estou sentindo a graça de Deus entrando aqui hoje. Prego para alguém que, se necessário for, ele arranca recurso, hein? Cuidado, que se necessário for, ele te humilha. Se necessário for, ele abaixa esse teu topete. Se necessário for, ele te joga no chão, para você entender que ele é o Senhor, que ele é o Senhor, que ele é o Senhor. Alguém pode adorá-lo esta noite? Cuidado, Jairo. Olhe para o seu vizinho e diga: Jesus sabe fisgar homens. Para a mesma pessoa ali dentro dos olhos dela, e diga para trazer Jairo, ele permitiu uma doença. Diga para trazer Paulo, ele derrubou no chão. Diga para essa pessoa para trazer Jacó, ele tocou na coxa. Diga o que ele usou para te trazer. O que estava na ponta do anzol? Uma cura, um milagre, uma intervenção. Não tem saída. Estou aqui, hein? Caso você queira, quero dar um glória a Deus com vocês. Mordemos a isca certa. Pode dar um aplauso ao Senhor. Fizemos a melhor escolha da nossa vida.
pessoas. Vamos todo mundo, vá. Mais forte ainda, diga, lance o anzol. Aí Jesus não parou. Jesus, Pedro, guarde isso. Vá ao mar, lance o anzol. E quando o peixe morder a isca, tira. Não, Pedro, não é pesca esportiva. Tira o peixe. Acho que você vai ficar triste. Acho que você vai ficar chateado. Mas eu vejo que tem muita gente que nasceu de novo. Deixa eu pregar para quem tem glória a Deus. Jesus não brinca de pescaria. Ou Jesus tira ou nem joga o anzol. Ou Jesus te arranca de lá ou nem gasta. Aleluia. Ele te ama, eu sei disso. Ele tem uma obra na sua vida, eu sei disso. Mas Ele não anda falando contigo para ter um momento de intimidade com você, não. Ele quer te arrancar desse atoleiro para sempre. Ele quer mudar a sua vida de uma vez por todas. Diga para quem está ao seu lado, tira o peixe. Diga para ele forte, tira o peixe da água. Vou falar isso aqui. Vou falar isso aqui. Nem todo lugar eu falo isso, vou falar isso aqui. Você sabe que na hora que você está pescando, eu detesto pescar. Detesto. Não tenho paciência. Tá fazendo o quê? Estou esparecendo. Não, eu fico mais. Eu não sei, eu não tenho dom. Alguém aqui tem o dom? Cuidado para levantar a mão. Eles chamam um pescador de... Não tenho paciência. Não, não é para mim. É melhor ir no mercado. Quanto custa? Toma, me dá. Tenho paciência. Olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Mas me responda. Se você tirar um peixe da água, ele. Se você tirar um peixe da água, ele. Se a pescaria for natural, o peixe. O evangelho é o único tipo de pescaria que quando você tira o peixe da água, não morre. É aí que ele conhece a verdadeira vida. Alguém entendeu? Não, aquilo que você tinha não era vida. Aquilo que você tinha era qualquer outra coisa. Sem Jesus você vegetava. Era uma marionete na mão de Satanás. Saiu do mundão e da loucura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Você pode aplaudir o Deus que te deu nova vida. Vou terminar para não te cansar. Diga comigo bem forte, tira o peixe da água. Diga forte, tira o peixe da água. Só vocês. Sentiu que fisgou? Puxa, tira logo. E esse verbo, ele não é aleatório. Ele aparece em Salmo 40. Gosto do Salmo 40, um dos meus prediletos. Alguém aqui deve conhecê-lo de cor. Esperei com paciência no... Ele se inclinou para e ouviu o meu. Aí o verso 2 começa como uma bomba. Tirou-me de um lago horrível. Vou pregar para quem tem aleluia. De um charco de lodo. E aí, o que ele fez com você? Pôs os meus pés em cima de uma rocha. E eu nem preciso dizer que rocha é essa. E para você dar glória na cara do diabo, o salmista escreve: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Quem pode dar um grito para Deus? Quem pode adorá-lo? Um salvo sempre terá um júbilo. Vai no mar, preciso terminar. Lança o anzol. Sentiu que mordeu? Tira. Quando você tirar, eu tenho que ir com muita cautela agora, hein? Muita cautela. Prometo ser ético, hein? Prometo. Quando o peixe estiver na sua mão, Pedro, abre a boca.
Abre a boca. Desculpa a minha inocência, viu? Desculpa a minha simplicidade. É que eu nasci no azeite. É que eu nasci num ambiente de quem faz barulho. É que eu fui gerado numa igreja pentecostal. Desculpa. Você que não dá glória, você que não dá aleluia, você que é geladão, você que tem vergonha de adorar a Deus. Já que eu te tirei de onde eu te tirei, abre a tua boca. Levante a sua mão aí e dê o maior glória a Deus que você puder dar. Fica de pé comigo. Eramacheca lamamase, erabalababacheca lamassuri anda lamai. Não, na igreja eu tenho vergonha. Na igreja eu sou sistemático. Não gosto de muito barulho, muita firu. Não é comigo. No mundão ficava até o dia amanhecer. Ia pro forró, pra loucura. E não tinha vergonha de todas as misérias que o diabo enfiava na tua cabeça. Ei, acorda! Jesus merece mais, muito mais. Solta a tua voz para Deus aí. Solta o teu grito aí, peixe de Deus. Abre a boca do peixe, Senhor. Receba aí, em nome de Jesus. Erabacalamachecalamaya, Churibiquele Massuri Andele Mahawa. Alguém com coragem de adorar a Jesus aqui hoje? Algum peixe pescado pela graça de Deus aqui nesse lugar? A oportunidade está posta à mesa. Dá glória a quem quiser. Dá glória a quem quiser. Adore, 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 adore. Solte a tua voz. És adorado entre nós. Deixa eu ver se você tem a moeda. Tão desejado aqui. Levante a tua mão agora. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Tem alguém que será cheio da glória agora. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Voltaremos. Ele vem me buscar. Onde está você? E com ele eu irei. Eu não sou daqui. Deixa eu ver se você tem a morada. Pra casa voltarei. Ele vem me buscar. E com ele eu A sua mão lá em cima, canta isso. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Olha aí. O Messias aguardado, ele vem me buscar. É a tua chance. É a tua oportunidade agora. A moeda ainda está aí. O Espírito está em você. A unção está aí agora. Receba, receba, receba. Receba agora poder. Poder. És adorado entre nós. Será massa, calavaia. Tão desejado aqui. Jesus, que noite é essa? Mas nada se comparará com a glória que há de vir. E eu não sou
Jesus, o céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, ele